oitavo ano, seguimos o nosso módulo 18 da narrativa ficcional ao texto dramático, lá na página 55. Antes de orientar a prática de escrita, nós vamos fazer algumas correções que já foram feitas pontualmente a cada aluno que entregou a sua atividade, e agora eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam fazer as correções mais pontuais. Na atividade 2 da página 58, que você deveria colocar na plataforma, a atividade era a seguinte: você teria que transformar um discurso indireto em discurso direto. E você já tem aqui um lembrete sobre o que é o discurso direto e indireto. Eles introduzem falas e pensamentos das personagens. No direto, o narrador se afasta e é o próprio personagem quem fala. No indireto, é o narrador que dá a voz para o personagem, ele conta a sua maneira. E é isso que vocês deveriam fazer na atividade 2. Vocês teriam que passar os trechos para o discurso direto. Há várias formas de passar os discursos que foram sugeridos para o direto. Eu vou citar alguns exemplos para que você possa servir de base para a sua correção, e eu peço a todos que se atentem ao uso de letra maiúscula, travessão para introduzir a fala de personagem e, antes disso, os 2 pontos. Letra maiúscula: Marta pensou, 2 pontos. Decidi escrever uma carta rompendo definitivamente meu namoro com Haroldo. Veja bem, decidi escrever. Quem decidiu? Eu, primeira pessoa, discurso direto. Ela disse: preciso interceptar de qualquer jeito aquela carta antes que chegue ao Haroldo. Tá muito claro. Quem disse? Ela. Preciso. Eu preciso. Discurso direto. O carteiro respondeu. 2 pontos. Já é a deixa para dizer quem é que vai falar com as suas palavras e não o narrador contar. Não há nada para o 702. Foi uma frase afirmativa, a forma com que o personagem mesmo disse. Como nós estamos trabalhando com texto dramático, nós precisamos dar para os personagens alguns traços de oralidade na escrita, para introduzir a fala desses personagens. Então, vocês teriam, por exemplo, alguns recursos como: vou escrever uma carta terminando de vez com Haroldo. Essa questão de terminando de vez não é algo que a gente colocaria numa linguagem formal, mas para demonstrar a oralidade de um texto dramático, por exemplo, mais essas características orais de um diálogo mesmo, caberia. Preciso pegar aquela carta de qualquer jeito, também traço de oralidade. Não tem nada para o 702. Seria uma forma do Haroldo também falar, não tem nada para o 702, menos formal do que a anterior. Como toda atividade em casa, esta prepara para a prática de escrita. Então, nós vamos agora nos organizar, compreender qual é a proposta da prática de escrita para que você faça uma cena teatral. Você vai produzir um texto teatral. Então, pense que você está responsável por escrever um texto teatral e que informações você tem que colocar para que esses personagens, esses atores compreendam o momento que eles devem falar, como eles vão falar, o ênfase, que características tem esse gênero para que o seu interlocutor, o seu ator, no caso, compreenda a fala dele. Lembrando que não é um texto que será lido para um público, e sim interpretado para um público. Então, existe o discurso direto, como nós vimos na atividade em casa. Vocês transformaram um discurso indireto, que é um narrador que conta, para o direto, onde é o próprio personagem que dá vida a essa voz, que fala a sua maneira, que utiliza gestos, entonação e tudo mais.
mas para que ele saiba o teor do comportamento dele durante a fala, é necessário que você utilize alguns recursos linguísticos na hora da escrita. Então vamos lá, os textos teatrais, eles são preparados para serem vistos, ou seja, quem vai ler precisa transpor isso para a linguagem oral depois. Então, a comunicação tem que ser clara aí na parte de quem está fazendo o texto teatral, que é o que você vai fazer. Precisa existir uma sequência de fatos vividos. Ora, se você está assistindo uma peça teatral que não tem um começo, você não sabe quem são os personagens, o desenvolvimento e um fim, fica tudo muito confuso, trocam os personagens, um assunto não tem ligação com outra, de fato o texto fica, vamos dizer, sem pé e nem cabeça. Então não perca o foco. Quem está produzindo texto teatral para ser lido e depois interpretado é você. Então precisa ter os diálogos, precisa haver aqui os figurinos, o modo como os personagens se apresentam e agem no palco, que é indicado pelas rubricas que nós já vimos. Podem ter apenas um ou vários atos que no texto escrito se dividem em cenas. Então, vocês já tiveram acesso a essas informações e agora elas precisam estar aí, vir à tona nessa prática de escrita proposta. Acompanhe comigo as instruções que estão na sua página 57. Você vai ter que se reportar, essa atividade vai ser feita individualmente. Você vai voltar, tá, no texto, e tem trechos que narram o primeiro, o terceiro e o último encontro de Marta com o carteiro, certo? Então você volta a esses 3 textos e vai escolher um deles para que seja uma cena teatral. Então você vai escrever um texto teatral completo, você vai escolher uma cena, não são vários atos, na verdade uma cena. Por quê? Você vai definir se é o primeiro, terceiro ou último encontro e vai criar o ambiente, tudo que é necessário para que esse encontro seja compreendido. Então vamos lá. A cena, cada uma das unidades de ação de uma peça. Há uma nova cena a cada vez que uma personagem entra ou sai do palco. Esse é o contexto. Vamos lá, então para a sua produção da cena teatral, o que você tem aí? Ao iniciar, inserir as rubricas que informem quem são, como estão vestidas e onde estão as personagens. Lembre-se que precisa estar claro para quem será esse personagem que vai dar vida a esse texto, como ele deve se portar, qual é o sentimento do momento, qual é o figurino. Então a rubrica serve para isso. Você vai dar as instruções de como vai ocorrer, né, essa cena. No decorrer do diálogo, criar outras rubricas que descrevam os movimentos das personagens, os gestos que devem fazer, as atitudes que devem tomar, as expressões faciais e a entonação de voz com que devem falar. Ou seja, o personagem, quem está representando a cena, precisa saber que tom que ele está falando. Exaltado? Entristecido? Dúvida? Está com dúvida e coloca a mão na cabeça. O que o personagem tem que fazer para demonstrar aquilo que você pensou? Ele vai fazer expressões faciais? Ele vai fazer algum movimento corporal? Qual será? Que tom de voz ele vai usar? Que expressão vai marcar? Você vai colocar por escrito, quando existem diálogos, os sinais de pontuação para que o seu interlocutor entenda o conceito da frase, se é uma frase interrogativa, exclamativa, certo? A rubrica vai ajudar esse ator a se comportar dessa maneira.
Ou seja, são as dicas que você vai deixando, as rubricas são dicas, são as formas com que ele vai reproduzir esses diálogos. Inventar as falas do carteiro. Pode-se também inventar novas falas para a personagem Marta. Ou seja, você está tendo uma liberdade de acrescentar coisas no texto para que ele se torne mais completo, uma vez que você está tirando uma parte do texto, você está escolhendo um dos trechos. Inserir os nomes das personagens antes de cada fala. Então, quem é o personagem que está falando? É Marta? Marta, 2 pontos. O que ela disse? Travessão, discurso direto. Quanto à linguagem do diálogo, cuidar dos pronomes e dos verbos, pessoa, tempo. Cuidado para não começar falando de um tempo passado e de repente você está falando no presente, no mesmo sentido, né? Utilizar pontuação expressiva para deixar clara a entonação de cada fala. Nós temos também um recurso gráfico. Você também tem a possibilidade de colocar palavras em caixa alta, indicando aonde é a mudança de entonação do personagem. Ou então uma série repetida de exclamações e interrogações para enfatizar aquilo que você deseja. Ao final da primeira versão, passe a revisão conforme as orientações. Então você vai fazer tudo isso no seu caderno. Concluiu, você vai ser o primeiro avaliador do seu texto. É possível alguém que vai fazer essa cena compreender o que é que você quer que seja feito? A fala, a entonação, os gestos, está fazendo sentido esse enredo que você criou? Então, foi construído na forma de diálogo, tem começo, meio, fim dessa cena solicitada. Essa cena precisa ter começo, meio, fim. Os nomes das personagens foram colocados antes do início das falas. Tem rubrica com as informações sobre o cenário, sobre as expressões. As rubricas estão entre parênteses, depois do nome do personagem. As falas são pontuadas para que o leitor perceba a entonação no lugar correto. Os pronomes, as pessoas, os tempos dos verbos foram alterados na forma adequada, porque se você está transformando lá o trecho da versão original da história para essa, alguns tempos verbais, algumas palavras vão ser modificadas. Concordância nominal, verbal, está em ordem? Grafia, acentuação, como que está o seu texto? Então você vai fazer tudo isso no caderno, a revisão, depois você vai digitar isso no Word, respeitando todas as normas e vai colar, por fim, no plural a sua versão final. Então eu aguardo a sua atividade feita seguindo todas as instruções e, se necessário, que você volte ao vídeo anterior. Lembre-se que a composição da sua média não é apenas por avaliação, e sim pelas práticas também que são oferecidas ao longo das aulas. Uma boa produção!